Graça e paz, meus amados irmãos, eu sou o presbítero Adalberto e você está no curso preparatório para jovens pregadores, módulo 2. E no módulo 2 chegamos ao tema de tipos de pregação. Existem vários tipos de pregação, mas nós vamos listar aqui apenas alguns e explicar para você com alguns detalhes das características de cada tipo de pregação. É importante porque quando nós estamos iniciando nesse ministério, tudo que a gente se empolga ou muitas vezes é tocado pelo Espírito, nós achamos que tem que ser sempre naquela mesma linha. Antes de explicar para você, eu quero te contar, por exemplo, uma experiência que eu ouvi do pastor Mike Murdock, um pastor americano, em que ele afirmava dizendo assim: todos os médicos são médicos. No entanto, nem todos os médicos são oftalmologista, nem todos os médicos são cardiologista. Ou seja, todo crente é crente, mas alguns têm um dom diferente do outro. Cada pregador, todos são pregadores da palavra de Deus, mas cada um tem uma característica. E quando você sente que você é direcionado para uma característica como pregador, como por exemplo, aos evangelistas, aos pregadores que ministram mais sobre libertação, a outros que ministram sobre cura, então você deve entender qual é a característica e a maneira mais específica em que Deus lhe usa. Mas, explicando melhor as características de algumas pregações, tem pessoas que vão ministrar de uma maneira ou de outra. Vamos iniciar a primeira aqui, que é a pregação expositiva. E eu quero dizer que é a pregação que eu mais gosto de utilizar, que é a pregação expositiva. É a pregação que explica um texto bíblico, versículo por versículo. Exemplo, explicar todo o Salmo 23. Qual é a vantagem da pregação expositiva? Ela ensina profundamente a palavra de Deus. Então, aquele que gosta de pregar a palavra expositiva, ele mergulha no contexto histórico, geográfico, o que no contexto, o que o Senhor estava dizendo especificamente ali naquela passagem bíblica, traz isso para os dias de hoje, mas não foge da sua originalidade e não inventa história. É muito importante isso, porque o desejo que temos muitas vezes como pregadores da palavra de Deus, de que haja um engajamento, um envolvimento amplo da igreja naquela palavra, é tão grande que faz com que muitas vezes, em alguns momentos, o pregador comece a inventar coisa que não está dentro do contexto. Então, que você possa entender que a pregação expositiva, ela mergulha nos detalhes que estão sendo ditos ali naquele texto, ora lido à igreja. Esta é um tipo de ministração, a pregação expositiva. Nós temos a segunda, que é a pregação temática. Você escolhe um tema e usa vários textos bíblicos para explicá-lo, como, por exemplo, fé. Você vai ministrar sobre fé, então você procura dentro da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, vários versículos em que fala sobre a fé. E abordando esse tema de fé, você amplia, mas, no entanto, também centraliza, sintetiza todos os assuntos referentes à fé e ministra a palavra de Deus. Então, essa é outro tipo de pregação, que é uma pregação temática. Nós temos a expositiva
e agora você está vendo uma pregação temática, onde pega um tema cura, tema libertação, salvação, tema escatologia e angiologia, sobre anjos e vários assuntos em que o Espírito Santo coloque sobre a sua vida e você vai desenvolver a palavra tipo temática desta maneira. O terceiro tipo de pregação é a pregação textual, baseado em texto específico. Ela é muito semelhante com a expositiva, desenvolvendo os seus pontos principais. Exemplo, Mateus 14, 22 a 33, em que Pedro anda sobre as águas. Então, o pregador ele pega esse texto e desenvolve os seus pontos principais. E por incrível que pareça, quando nós somos usados pelo Espírito Santo de Deus como capacitador para a ministração da palavra, e há também um entendimento dentro da nossa mente, na nossa questão de conhecimento, de cultura, de conhecimento mais profundo da palavra de Deus, o que o Espírito Santo ele pega e ele mostra assim como se fosse um insight, algo realmente um detalhe importante que outras pessoas não observam, mas se você tem a chamada de pregador, o Senhor ele vai revelar segredos. E quando ele revela segredos, você expõe isso dentro da palavra. Meu amado irmão, tome cuidado, eu estou dizendo aqui revelações e segredo que não contraria a própria Bíblia, que não contraria a própria palavra de Deus. O Senhor, ele revela segredos ali importantes dentro da sua palavra e outras vezes Deus já até revelou esse segredo quando você faz o uso do estudo, de bíblias de estudo, por exemplo, você vai na Shed, você vai em outros tipos de bíblia de estudo, você vai entender muitas vezes ali na explicação, né, no entendimento de que já há revelação importantes ali que podem ser ministrados, replicados na sua pregação. Não é errado fazer isso, você replicar. Quantas vezes eu já ministrei uma mesma palavra várias vezes em vários lugares. No entanto, a essência não muda, mas Deus ele sempre tira ou acrescenta algo para aquela congregação, aquela igreja, aquele povo na qual está sendo ministrado. Então, uma pregação textual, ela tem esta riqueza em que nós podemos abordar dentro de um mesmo tema a riqueza daquilo que Deus quer revelar dentro da sua poderosa palavra. Outra palavra que é muito difícil daquele que deseja ser pregador ou que é pregador, algo que nós temos combatido como ministro da palavra, de que aquele que gosta de ministrar, que deseja ministrar, gosta de ministrar nos templos, quando na verdade a palavra igreja quer dizer chamados para fora, que é a palavra evangelística. E esta palavra evangelística, ela pode ser pregada nos templos, ela sim, ela será pregada em todos os lugares, mas principalmente na rua, né? Então a palavra evangelística é voltada sempre para levar o ouvinte, aquele que está recebendo a palavra de Deus, a conversão. A conversão. E desenvolvem sempre dentro das nossas características o desejo de pregar palavras edificantes, palavras que trazem realmente massagem no ego, profecias de bênçãos, de alegrias, de livramento, mas a palavra evangelística, ela nem sempre será uma palavra suave, mas ela será uma palavra que vai levar a alma, o pecador, à conversão em Cristo Jesus. Porque é este o objetivo daquele que prega: edificar, converter, levar almas a Cristo Jesus. Então, nós temos aqui também a palavra evangelística.
Para finalizar este módulo 2, chegamos então na pregação doutrinária. Veja, meu querido, venha comigo aqui. Pregação doutrinária. Um pregador que chega numa igreja que ele foi convidado, ou na sua própria, em que ele não é o pastor, você só ministra uma pregação doutrinária se realmente você sentir que está na autoridade de Deus de ministrar. Porque normalmente pregação doutrinária, quem dá é o pastor desta igreja. Corremos um risco muito grande de errar e não ser necessário uma doutrinação para aquela igreja. Ora, não quero confundir e nem trazer polêmica aqui com aqueles que estão acompanhando este curso de jovens pregadores. Mas é preciso entender que normalmente quem dá doutrina à igreja é o pastor na direção do Espírito Santo de Deus. No entanto, se você sentir que deve ministrar uma palavra doutrinária, que ela seja avalizada por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, porque aí não haverá erro, haverá edificação. Mas se você não sentir que está avalizado, sustentado pelo Espírito Santo de Deus, não recomendo que você traga uma palavra doutrinária para a igreja, porque é um risco muito grande. Falaremos ainda no decorrer deste curso mais sobre este assunto, mas a palavra doutrinária, ela logo quando ouvimos esta palavra doutrinária, achamos que é realmente uma palavra onde o pregador desce o cajado na igreja. Mas não, irmãos, ou uma palavra de advertência, né, que tem que ser sempre sendo uma palavra profética. A palavra de advertência, ela tem que estar fundamentado no Senhor como uma palavra profética. Mas a palavra doutrinária, ela envolve ensinamento dos fundamentos da fé. Os fundamentos da fé é salvação, batismo nas águas, batismo com o Espírito Santo, que é o tripé básico para a salvação da alma daquele que se converte ao Senhor. Salvação da sua alma, batismo nas águas e o revestimento do Espírito Santo. Eu sou o presbítero Adalberto e você está no curso Jovens Pregadores e este foi o módulo número 2.